Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa para todas as pessoas. Olá, sejam bem-vindos a mais esta emissão, a primeira de 2018 de Fernando Pessoa para todas as pessoas. No próximo sábado em Notícias, este dia 13, às 3 da tarde em Lisboa, a Casa Fernando Pessoa continua a abrir as portas a novos públicos, agora também para as pessoas com deficiência visual. A audiodescrição das peças será adicionada ao guião normal da visita à casa e ao discurso. Haverá desenhos com relevo para acompanhar a audiodescrição e livros em braille. Esta nova visita inclusiva da Casa Fernando Pessoa tem bilhetes a 4€, com descontos onde aplicável, e lotação limitada, sujeita a marcação prévia que pode ser feita para as reservas da Casa Fernando Pessoa. O e-mail visitas@casafernandopessoa.pt. Repito, visitas@casafernandopessoa.pt. Em livros e no que toca a Fernando Pessoa, a editora Tinta da China foi a primeira a anunciar edições dedicadas ao escritor para publicação em 2018. Trata-se da versão pessoana do Fausto, a primeira feita em Portugal desde aquela que foi organizada por Teresa Sobral Cunha, publicada já no longínquo ano de 1988, pela presença com prefácio de Eduardo Lourenço. Esta nova edição do Fausto de Fernando Pessoa, na coleção dirigida por Jerónimo Pizarro para a Tinta da China, será a primeira com aparato crítico. Entretanto, em França, onde Teresa Rita Lopes já tinha visto publicada a versão francesa do seu Livros do Desassossego pelas Éditions de la Différence, há também novidades. Com a triste falência daquela editora, ao fim de 40 anos, a Christiane Bourgeois, que rivalizava em Paris com a La Différence, na edição de Pessoa, acaba de reeditar estes Livros do Desassossego, da investigadora portuguesa, com tradução de Marie-Hélène Pionic. Esta edição é a primeira de sempre a distinguir e dividir em capítulos os textos do Desassossego criados por Vicente Guedes, Bernardo Soares e o Barão de Teive. Entretanto, de regresso a Lisboa, o Arquivo Digital Colaborativo do Livro do Desassossego é apresentado esta quinta-feira, dia 11 de janeiro, no auditório da Biblioteca Nacional de Portugal, às 6 da tarde, pelos seus principais responsáveis, Manuel Portela, do Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra, e António Rito Silva, do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, em Lisboa. Este arquivo L2D contém imagens dos documentos autógrafos, novas transcrições desses documentos e ainda transcrições de 4 edições desta obra magna de Fernando Pessoa. Além da leitura e comparação das transcrições, o sítio web do arquivo L2D permite que os utilizadores colaborem na criação de edições virtuais do Livro do Desassossego. É um recurso multiplataforma, pode ser acedido em smartphones, tablets e computadores portáteis, além dos terminais normais, em acesso aberto, cujas funcionalidades servem para atividades que podem ir desde a leitura de lazer até ao estudo, análise, investigação avançada e criação literária. Este arquivo L2D foi desenvolvido entre 2012 e 2017 e mereceu entrada direta no nosso top de acontecimentos pessoanos em 2017. Este trabalho verdadeiramente incrível pode ser acedido online em l2d.uc.pt l2d.uc.pt. Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. À parte isso. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, finge
sofrer, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só aqueles não têm. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só aqueles não têm. O poeta é um fingidor. Fins, 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 tão completamente que chega a fingir que é dor. Fins, fins, a dor que devera sente. O poeta é um fingidor. Fins, 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 tão completamente que chega a fingir que é dor. Fins, 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 a dor. E assim nas calhas de roda, Gira, gira, a entreter a razão. gira, gira, Esse comboio de cor. gira, 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 que se chama coração. O poeta é um fingidor. Fins, 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 tô completamente que chega a fingir que é dor. Fins, fins, a dor que devera ser. O poeta é um fingidor. Fins, 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 tô completamente Chega a fingir que é dor. fins, 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 a dor. Obrigada. Ao vivo, os Ruído Vário na Casa Fernando Pessoa no ano passado e no próximo sábado, dia 13 de janeiro, às 10 da noite, no Maus Hábitos do Porto, Ana Deus e Luca Argel apresentam por lá o seu espetáculo Ruído Vário, Canções com Pessoa. Ouvimos esta pequena amostra, o poema Autopsicografia, musicado pelo duo, que a convite da Casa Fernando Pessoa concebeu e montou pela primeira vez este espetáculo Ruído Vário. Foi em novembro do ano passado. Ruído Vário são a portuguesa Ana Deus e o brasileiro Luca Argel, e desta parceria surgiram 14 canções inéditas, escritas quase todas sobre textos de Fernando Pessoa ortónimo. Entre a guitarra, o acústico e a eletrónica das programações, é agora a vez do Porto ter acesso a este compêndio de canções vistas de forma tão inovadora. Os bilhetes são a 5 euros e recordo este sábado 13 de janeiro no Maus Hábitos do Porto, ao vivo às 10 da noite. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Para a emissão de hoje, a primeira deste 2018, reservei um elenco, uma listagem, podemos chamar-lhe assim, de todas as principais efemérides que este ano se assinalam relacionadas com o universo de Pessoa, vida e essencialmente obra. É um 2018 cheio de momentos altos e contas certas a criarem com certeza uma série de pontos altos que irão refletir-se até nos eventos, tanto artísticos quanto académicos, e com certeza também nas próprias edições livreiras que vamos ver nascer neste ano. A primeira efeméride, naturalmente, passa pelo 130º aniversário de nascimento de Fernando Pessoa. Faz este 2018 a 130 anos que nasceu o mais universal dos escritores portugueses. E a esta efeméride pode perfeitamente agregar-se outra, os 90 anos que este 2018 passam sobre a publicação da Tábua Bibliográfica por Fernando Pessoa na edição número 17 da revista Presença. E está em dezembro de 1928, para a leitura de alguns excertos que interessa, sem dúvida, recuperar aqui. Escrevia nessa tábua bibliográfica Fernando Pessoa, que nasceu em Lisboa em 13 de junho de 1888, foi educado no Liceu High School de Durban, Natal, África do Sul, e na Universidade Inglesa do Cabo da Boa Esperança. Nesta ganhou o prémio Rainha Vitória de estilo inglês. Foi em 1903, o primeiro ano em que esse prémio, se concedeu.
O que Fernando Pessoa escreve pertence a duas categorias de obras, a que poderemos chamar ortónimas e heterónimas. Não se poderá dizer que são anónimas e pseudónimas, porque deveras o não são. A obra pseudónima é do autor em sua pessoa, salvo no nome que assina. A heterónima é do autor fora de sua pessoa, é de uma individualidade completa fabricada por ele, como seriam os dizeres de qualquer personagem, de qualquer drama seu. As obras heterónimas de Fernando Pessoa são feitas por, até agora, 3 nomes de gente: Alberto Queiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos. Estas individualidades devem ser consideradas como distintas da do autor delas. Forma cada uma espécie de drama e todas elas juntas formam outro drama. Alberto Queiro, que se tem por nascido em 1889 e morto em 1915, escreveu poemas com uma e determinada orientação. Teve por discípulos oriundos, como tais, de diversos aspectos dessa orientação, aos outros dois, Ricardo Reis, que se considera nascido em 1887 e que se isolou naquela obra estilizando o lado intelectual e pagão, Álvaro de Campos, nascido em 1890, que nela isolou o lado, por assim dizer, emotivo, a que chamou sensacionista, e que, ligando a influências diversas, em que predomina ainda aqui abaixo de Queiro a de Walt Whitman, produziu diversas complicações, em geral de índole escandalosa e irritante, sobretudo para Fernando Pessoa, que em todo o caso não tem remédio senão fazê-las e publicá-las, por mais que delas discorde. As obras destes 3 poetas formam, como se disse, um conjunto dramático e está devidamente estudada a entreação intelectual das personalidades, assim como as suas próprias relações pessoais. É um drama em gente, em vez de em atos. Se estas 3 individualidades são mais ou menos reais que o próprio Fernando Pessoa, é o problema metafísico que este, ausente do segredo dos deuses, ignorando, portanto, o que seja a realidade, jamais poderá resolver. Tem Fernando Pessoa colaborado bastante, sempre pelo caso de pedidos amigos, em revistas e outras publicações de diversa índole. O que dele por elas anda espalhado é, na generalidade, de ainda menor interesse público que todos os folhetos acima citados. Abrem-se, porém, mas com reservas, as seções do drama estático O Marinheiro, publicado em Orfeu, 1915, O Banqueiro Anarquista, em Contemporânea, 1922, e os poemas Mar Português, em Contemporânea 4, 1922, uma pequena coleção de poemas na Atena de 1925 e, no número 1 do Diário de Lisboa, Sol, a narração exata e comovida do que é o Conto do Vigário. O resto, ortónimo ou heterónimo, ou não tem interesse ou não teve mais que passageiro, ou está por aperfeiçoar e reunir e redefinir, ou são pequenas composições em prosa e em verso que seria difícil lembrar e tediento enumerar depois de lembradas. Fernando Pessoa não tenciona publicar, pelo menos por um largo enquanto, livro nem folheto algum. Não tendo público que os leia, julga-se dispensado de gastar inutilmente em essa publicação dinheiro seu que não tem, e para o fazer gastar inutilmente a qualquer editor, fora preciso um tirocínio para o processo a que deu o seu apelido o saudoso Manuel Pérez Vigário, já em cima indiretamente citado. Assim, aqui em alguns excertos, se definia Fernando Pessoa mais obra que vida, nesta publicação na revista Presença, que agora, neste 2018, faz justamente 90 anos. E, entretanto, passam 110 anos sobre o primeiro fragmento datado da obra Fausto.
num esforço que pode já ter começado em setembro de 1908. É, no entanto, apenas a 14 de dezembro desse mesmo ano que nos surge o primeiro fragmento datado de Fausto, um drama em verso inspirado na obra homónima de Goethe e fortemente influenciado pela escrita de Schopenhauer. Aliás, falando em Fausto e os 110 anos deste primeiro fragmento datado de Fernando Pessoa para outra das suas grandes obras, passam também, neste 2018, 30 anos da publicação do livro Fausto, Tragédia Subjetiva. Foi projetado como o primeiro de uma trilogia dramática, este primeiro Fausto de Fernando Pessoa, que, como sabemos, permaneceu único e inacabado. O conjunto do drama representa a luta entre a inteligência e a vida, em que a inteligência é sempre vencida. Este livro foi organizado por Teresa Sobral Cunha, que lhe reuniu os fragmentos espalhados pelo espólio da célebre Arca de Fernando Pessoa e foi publicado então pela primeira vez em Portugal em 1988 pela editorial Presença. É curioso como se juntam estas duas efemérides, os 110 anos do primeiro fragmento de Fausto, os 30 anos da publicação de Fausto, Tragédia Subjetiva, pela professora Teresa Sobral Cunha, e o anunciado, como vimos nas notícias, a anunciada publicação de um livro dedicado justamente a este primeiro Fausto de Fernando Pessoa, agora pela primeira vez com aparato crítico. Contas redondas, temos várias e a primeira delas passa pelos 100 anos, é um centenário, é verdade, da publicação dos poemas ingleses de Fernando Pessoa, Antinous e 35 Sonnets, que Pessoa publica em julho de 1918, em edição de autor, e são a sua estreia oficial em livro. A Pessoa chegou a enviar os 2 volumes a vários editores ingleses para tentar aí a publicação destas obras. Recebeu no retorno apenas algumas notas breves e simpáticas, tanto destes editores, os que lhe responderam, houve quem não o fizesse, e depois também algumas recensões sem grande entusiasmo no suplemento literário do jornal The Times, no Reino Unido, também no Glasgow Herald e na prestigiada revista The Athenaeum. Foi esta obra o início da consolidação em formato livro dos primeiros poemas ingleses que Fernando Pessoa decidiu antologiar por iniciativa própria e publicá-los há 100 anos em edição de autores. Margarida, se eu te desse a minha vida, que farias tu com ela? Tirava os brincos do prego, casava com um homem cego, ia morar para a estrela. Mas, Margarida, se eu te desse a minha vida, que diria à tua mãe? Ela conhece-me a fundo, que há muito parvo no mundo e que eras parvo também. E, Margarida, se eu te desse a minha vida, no sentido de morrer, eu iria ao teu enterro, mas achava que era um erro querer amar sem viver. mas, Margarida,
fosse dar-te a minha vida, não fosse senão poesia. Então, filho, nada feito, fica tudo sem efeito, nesta casa não se fia. Então, filho, nada feito, fica tudo sem efeito, nesta casa não se fia. A partitura de Mário Lajinha para este Ai Margarida, Cristina Branco em dueto com Jorge Palma a revisitar este poema de Álvaro de Campos e a deixar-nos prontos para mais uma das efemérides deste 2018, justamente relacionada com este heterónimo de Fernando Pessoa. É que passam agora 90 anos sobre a criação do poema Tabacaria. Tabacaria foi escrito em 15 de janeiro de 1928 por Álvaro de Campos, heterónimo de Fernando Pessoa, como sabemos, e publicado na imprensa apenas anos mais tarde, aliás, na revista Presença, em julho de 1933. É um poema que retrata uma sensação do infinito, cuja presença coloca o ser humano sensível a ideias, tanto quanto aos factos. E por ser possível pensar, o ser humano pode deixar de se vincular ao presente imediato para se transportar a problemas de ordem existencial em outros níveis. E depois as sensações que a cada verso deste Tabacaria nos transportam de facto para terrenos tão elevados do reino da poesia. António Tabucchi, o escritor italiano, considerou Tabacaria o poema mais importante do século XX, e o Sapo Labs e a Universidade Católica identificaram-no como o poema do universo pessoano mais citado na internet e nas redes sociais. 90 anos de Tabacaria. 90 anos também para a publicação de O Interregno, o mais complicado, porventura, politicamente, de todos os textos pessoanos, e um texto que só por si valeria e valerá este ano um programa inteiro. É que o título completo desta obra que Fernando Pessoa escreveu em finais de 1927, primeiro sem assinar e depois em 1928 com um folheto onde o texto estava relativamente revisto, mas já constava nele a assinatura de Fernando Pessoa. O título completo deste trabalho é O Interregno, ou A Defesa da Ditadura Militar. Este texto foi responsável por uma série de equívocos que ainda hoje por vezes subsistem, apesar de vários investigadores, com o historiador José Barreto à cabeça, terem desmistificado qualquer ligação de Fernando Pessoa a fenómenos, digamos que mais complicados, de alguma adesão ao regime de Salazar, que viria aí tão pouco tempo depois, ou até com simpatias com regimes ditatoriais e menos ainda de regimes de extremas esquerdas ou direitas. Na prática, aquilo que o Fernando Pessoa de 1928 sentia em Portugal, e era tudo menos mentira, aliás, uma grande verdade, é que o país estava literalmente sem rei nem roque e que talvez se justificasse que fosse instaurada uma ditadura militar, por militares, lá está, que soubessem o que estavam a fazer, e que restituísse a paz que faltava ao país, ainda completamente crivado entre as disputas que se sentiam entre os adeptos da monarquia e da República e entre as diversas fações de ambos os movimentos. Os governos sucediam-se, a economia de Portugal estava em frangalhos e Fernando Pessoa começou a especular, a teorizar, como fez com tantos outros textos, se não seria melhor dar um tempo e
chamar os militares que supostamente estariam preparados para criar uma terraplanagem de um novo país e depois, rapidamente, ao fim de alguns meses, devolver o poder ao povo através de uma consulta por sufrágio universal. Ainda assim, como as reverberações foram tudo menos interessantes para Fernando Pessoa e como sabemos, ele foi um adversário de Salazar a ponto de ser proibido de publicar pela censura, Fernando Pessoa acabou por renegar este texto e em 1935, justamente no final da sua vida, escreveu que o folheto Interregno devia ser considerado como não existente, e acrescentando que havia que rever tudo isso e talvez que repudiar muito. Que não fiquem confusões, um homem como Fernando Pessoa, que é capaz de chamar-se mordomo da nação, filho da puta, tiraninho e outras coisas a Salazar e ao seu governo, certamente que teria muita coisa, mas tudo menos simpatias por regimes ditatoriais, como prova também tudo aquilo que escreveu assintosamente contra gente como Hitler ou Mussolini. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor, como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. E seguimos então com a nossa listagem de efemérides. Agora estamos no segmento dos 50 anos. São 50 anos, meio século que passa agora em 2018 sobre a primeira publicação de Fernando Pessoa naquela que era então a Checoslováquia. Segundo Pavla Ludmilova, de 79 anos, a maior tradutora na Checoslováquia, antiga Checoslováquia, hoje República Checa, no que diz respeito a Ludmilova, a professora, a Pessoa é conhecido especialmente entre os checos desde 1968, quando poemas dos seus heterónimos foram pela primeira vez traduzidos e publicados na então Checoslováquia, como vos dizia. Pavla Ludmilova e o artista plástico Jiří Voves são, aliás, uma parceria que já leva décadas, ela a traduzir Fernando Pessoa para checo e ele a fazer as ilustrações de todas estas edições que se têm multiplicado ao longo das décadas na Checoslováquia, como de resto em todos os países da Europa de Leste. Passam, entretanto, 60 anos sobre a primeira edição de Fernando Pessoa, O Espelho e a Esfinge, do brasileiro Massoud Moisés. É uma obra que reúne alguns ensaios que o professor Massoud Moisés escreveu com o propósito de divulgar aspectos menos conhecidos da produção literária de Fernando Pessoa. O autor brasileiro, que este ano chega aos 90 anos de idade, dedica-se desde 1957 à interpretação das múltiplas facetas do nosso escritor português da modernidade. Após a retrospectiva em torno da geração de Orfeu, este livro, Fernando Pessoa, O Espelho e a Esfinge, detém-se no estudo da questão dos heterónimos e vários outros ensaios que fazem parte desta obra, que vem conhecendo sucessivas reedições, em alguns casos revistas e aumentadas. Estes ensaios, dizia, destinam-se ao exame de outros aspectos da obra pessoana, como os seus fundamentos estéticos, a obra ficcional, onde está incluindo a análise dos contos policiários a que Portugal
só tem dado relevo e atenção nos últimos anos. Já de facto há 60 no Brasil, este professor Massoud Moisés estava a trabalhar em todas as áreas e, além dos fundamentos estéticos e da obra de ficção, um dos temas mais caros ao professor Moisés eram os poemas dramáticos de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, O Espelho e a Esfinge, continua disponível online e em várias livrarias e é, sem dúvida, uma das obras de referência ligadas ao universo de Fernando Pessoa. 60 anos depois, continua atual como se fosse escrito hoje. Afinal, a melhor maneira de viajar é sentir. Sentir tudo de todas as maneiras. Sentir tudo excessivamente. Porque todas as coisas são, em verdade, excessivas. Passam, entretanto, ainda na nossa contagem das efemérides, 40 anos sobre o primeiro Congresso Internacional de Estudos Pessoanos no Porto. Tão longe que parece, e felizmente ainda contamos com tantos e tantos dos nomes que participaram nesta primeira investida nacional e internacional sobre os estudos pessoanos. Este congresso foi organizado pelo Centro de Estudos Pessoanos, lá está, e teve lugar a 3, 4 e 5 de abril de 1978, na Fundação Engenheiro António de Almeida, com organização de Arnaldo Saraiva, José Augusto Seabra, Maria de Fátima Marinho e Maria da Glória Padrão. Apresentaram comunicações neste congresso, entre outros investigadores pessoanos que a história guarda, Ivete Capa Centeno, Eduardo Lourenço, Luciana Steganopicchio, Joel Serrão, Jorge de Sena, Georg Rudolf Lind, Jacinto do Prado Coelho, Leila Perrone Moisés, Hélder Macedo e a professora Cleonice Berardinelli. 30 anos são os que passam agora sobre a inauguração da estátua de Lagoa Henriques, em frente à Brasileira do Chiado, o monumento mais fotografado e quase que poderíamos dizer visitado, embora não tenha bilheteira, do nosso país. Fernando Pessoa frequentou a Brasileira do Chiado desde a inauguração do estabelecimento em 1905, que coincidiu quase com o regresso definitivo de Fernando Pessoa a Lisboa, vindo da África do Sul, de territórios sul-africanos, da cidade de Durban, onde vivia com a sua mãe, o seu padrasto e os seus irmãos. Veio para Lisboa em 1905 para ingressar na Faculdade de Letras de Lisboa, num curso de Filosofia, e claro que o café coqueluche dos intelectuais e artistas lhe interessou, ainda mais por estar situado tão perto da casa onde Fernando Pessoa nasceu, no Lago de São Carlos, e na rota de vários dos escritórios onde Fernando Pessoa trabalhou, cafés e hotéis onde Fernando Pessoa fazia parte da sua boémia e também tertúlias intelectuais, e aquela Rua Garrete tão especial, com tantas livrarias que foram desaparecendo ao longo das décadas. O facto da localização privilegiada da Brasileira, no ponto lisboeta que Fernando Pessoa chamou a sua aldeia, motivaram, sem dúvida, a encomenda a mestre Lagoa Henriques da estátua em bronze que representa o escritor Fernando Pessoa sentado à mesa na esplanada do café. Lagoa Henriques, além da estátua e para ela, produziu um molde de gesso em tamanho natural e, além disso, um modelo de bronze em tamanho pequeno e uma pintura da estátua em borras de café cujo paradeiro se desconhece. A estátua de Fernando Pessoa frente à Brasileira do Chiado é a mais fotografada e visitada de Portugal. Quem diria que tantos homens das artes e até tantos hoje consagrados investigadores pessoanos, na altura disseram que esta estátua era uma posidonice e que a estátua deveria estar em toda a parte, menos exatamente ali, tão perto do público que geração após geração
continua a amar Fernando Pessoa e a ter ali a oportunidade de se sentar e olhar para o poeta, podendo até tocar-lhe as mãos. É de facto um ponto afetivamente superior do turismo de Lisboa e um lugar onde todos que dele gostamos devemos sentar-nos pelo menos uma vez. Aniversários ainda e contas redondas agora para o 30º aniversário da criação da equipa Pessoa da Biblioteca Nacional de Portugal. Já lá vão 30 anos. Esta equipa Pessoa, assim ficou conhecida, um projeto de pesquisa e edição criado, como dizia, em 1988, o ano do centenário do nascimento de Pessoa, pelo governo português, como grupo de trabalho para o estudo e edição da obra completa de Fernando Pessoa, com atribuições que o seu nome esclarece naturalmente. O professor Ivo de Castro foi o diretor desta estrutura, da qual saíram quase todas as edições pessoanas em livro publicadas pela imprensa nacional Casa da Moeda. O livro Editar Pessoa compila e justifica muitas das edições, documentos e estudos gerados ao longo da atividade da equipa Pessoa, recheada, como convém, ainda hoje, de polémicas literárias. 30 anos são também os que se sopram nas velas do IMO, o Grupo Interdisciplinar de Estudos Pessoanos e Modernistas do Centro de História da Cultura da Universidade Nova de Lisboa. O IEMO foi criado em 1988 e, desde então, tem-se consagrado à salvaguarda, preservação e estudo de espólios de autores modernistas, com particular dedicação, mas não só, à obra de Fernando Pessoa. O IEMO é ainda hoje o único instituto de investigação científica português a dedicar-se de modo sistemático e continuado aos estudos pessoanos e abrangentemente em torno do modernismo. Publica a revista modernista, que pode ser encontrada em formatos online na internet e também em coleções de algumas edições com o, digamos, best-of da internet traduzido para papel. Ah, que maçada quererem que eu seja de companhia. Vamos ao Brasil e à releitura do músico e compositor Filipe Fontenelle deste tão sempre simpático Gato que Brincas na Rua. Gato que brincas na rua, como se fosse na cama. Invejo a sorte que é tua, porque nem sorte se chama. Bom servo das leis fatais, que regem pedras e gentes, que tens instintos gerais e sente só o que sentes. És feliz porque és assim, todo nada que és é teu. Me vejo e estou sem mim, me conheço e não sou eu. Gato que brincas na rua, como se fosse na cama. Invejo a sorte que é tua, porque nem sorte se chama. Bom servo das leis fatais, que regem pedras e gentes, que tens instintos gerais e sente só o que sentes. És feliz porque és assim, todo nada que és é teu. Me vejo e estou sem mim,
do álbum M de Memória, onde Felipe Fontenelle fez um abraço atlântico e criou 5 canções à roda de poemas de Fernando Pessoa. E seguimos agora na nossa contagem. O relógio do tempo vai diminuindo em termos de anos. Chegamos ao 10º aniversário. O 10º aniversário da base de dados online Arquivo Pessoa, arquivopessoa.net. A base de dados Arquivo Pessoa e o portal Multipessoa, associado a ela, foram disponibilizados online em 2008, na sequência da atualização de um CD-ROM intitulado Multipessoa, Labirinto Multimédia, dirigido por Leonor Arial e coeditado em 1997 pela Texto Editora e pela Casa Fernando Pessoa. O portal Multipessoa dirige-se a todo o tipo de leitores, do leigo ao investigador, e tem por objetivos principais divulgar, naturalmente, a obra de Fernando Pessoa, tornando-a acessível a qualquer leitor, através de uma espécie de antologia interativa, a secção Labirinto. Pretende também ser um instrumento didático que facilite e apoie o estudo da obra pessoana na sua multiplicidade e servir como instrumento de investigação ao permitir pesquisas de texto complexas na obra de Fernando Pessoa. Foi o precursor de todos os portais e, apesar de ter ficado com os trabalhos por encerrar devido a uma escandalosa falta de subsídios e mecenas, é ainda hoje um recurso incontornável para quem quer tirar dúvidas sobre a obra de Pessoa, principalmente para quem quiser pesquisar obras de facto publicadas do nosso escritor e seus heterónimos e ir confirmar, nomeadamente ali, se de facto essas citações que se descobriram na internet ou aqueles poemas que nos parecem não ser exatamente de Pessoa, mas sim apócrifos. O arquivo pessoa.net é um recurso preciosíssimo para descobrirmos de facto a poesia e a prosa de Fernando Pessoa, heterónimos e dezenas de personagens fictícias do mais universal dos escritores portugueses. 10 anos também no digital são os que passam agora, em 2018, sobre a primeira disponibilização online de manuscritos de Pessoa no site da Biblioteca Nacional de Portugal. Ela disponibilizou em 2008 29 cadernos de apontamentos de Fernando Pessoa, num processo que nesse ano viu ainda ficarem online os manuscritos das obras O Guardador de Rebanhos, O Pastor Amoroso e poemas em conjuntos, todos escritos pelo heterónimo Alberto Queiro. O portal Fernando Pessoa da Biblioteca Nacional arrancou nesse ano, 2008, com um impressionante número médio de 3.600 visitas por mês. Ainda hoje lá está, com mais uma série de documentos e pode ser acedido, basta escrever no nosso browser internet o seguinte código, digamos, PURL, PURL, purl.pt/1000. purl.pt/1000. Tão simples quanto isto para aceder com toda a comodidade a dezenas e dezenas largas de manuscritos digitalizados de Fernando Pessoa e heterónimos. Há 10 anos também a celebrar quanto ao Congresso Pessoano, o primeiro Congresso Internacional Pessoano organizado pela Casa Fernando Pessoa. Foi um congresso que encerrou as comemorações então dos 120 anos de nascimento de Fernando Pessoa e a casa onde viveu os últimos 15 anos, atualmente um centro cultural /biblioteca /casa museu,
realizou no Auditório do Turismo de Lisboa, de 25 a 28 de novembro de 2008, este primeiro Congresso Internacional Fernando Pessoa, criando um diálogo novo entre os especialistas da obra de Pessoa e os criadores que nela se inspiram ou inspiravam: poetas, pintores, cineastas, dramaturgos, atores. O professor Eduardo Lourenço proferiu a conferência inaugural e estiveram em destaque os segredos revelados então pelas anotações da marginália de Fernando Pessoa à sua biblioteca particular. Também os pontos de contacto entre a obra de Fernando Pessoa e a de outros génios da literatura, como o padre António Vieira, William Shakespeare, Joyce ou Yeats, e as relações entre Pessoa e a psicanálise ou as ligações do escritor à astrologia. Tudo temas então novos e que criaram de facto um saboroso burburinho e broá em relação a uma nova abordagem e novas avenidas para a investigação nos estudos pessoanos. Entre os muitos congressistas portugueses e estrangeiros que participaram neste encontro estiveram António Saez Delgado, Ana Cobluca, Arnaldo Saraiva, Fernando Cabral Martins, Fernando J.B. Martinho, Ivo Castro, Jerónimo Pizarro, João Botelho, José Blanco, José Gil, Júlio Pomar, Leila Perron Moisés, Paulo Cardoso, Patrick Quillier, Richard Zenith, Robert Brechon e Teresa Rita Lopes. Desde este 2008, foram realizadas 3 outras edições do Congresso Internacional Pessoano com a organização da Casa Fernando Pessoa. Em 2010 e 2013, o Congresso realizou-se no Teatro Aberto em Lisboa e no ano passado, 2017, foi a vez da Fundação Gulbenkian. Está assim arrumada a cronologia das principais efemérides. Há outras também, vamos descobri-las e abordá-las mais especificamente ao longo das emissões deste 2018 que tanto tem para nos oferecer. Ainda agora começamos, vamos fazer a análise, procurar sons, mostrar-vos sites também como já fizemos e, naturalmente, contamos com a presença de vários e várias convidados e convidadas para nos ajudarem a fazer de facto estas conversas. Uma das marcas que sempre nos interessa por aqui é o Abraço Atlântico, justamente, e tudo aquilo que pode ser feito e continuar a ser feito entre Portugal e o Brasil e Portugal na defesa e na promoção de vida e obra de Fernando Pessoa. Um dos exemplos que trago também para esta emissão, desta colaboração Portugal-Brasil, que não quero deixar de passar antes do final da emissão e das sugestões dos acontecimentos mais importantes para já que nos esperam no início deste 2018, é a faixa Isto, um tema que foi composto pelo português Luís Caracol e que contou com a participação especial da brasileira Fernanda Abreu. Dizem que finjo ou minto, tudo que escrevo não. Eu simplesmente sinto com a imaginação, não uso o coração. Tudo que sonho ao passo, o que me falha é ao finda. É como que um terraço sobre outra coisa ainda. Essa coisa é que é linda. Por isso escrevo em meio do que não está ao pé, livre do meu enleio sério, do que não é.
dizem que finjo ou minto, tudo que escrevo não. Eu simplesmente sinto com a imaginação, não uso o coração. Tudo que sonho eu passo, o que me falha ofinda. É como que um terraço sobre outra coisa ainda. Essa coisa é que é linda. Por isso escrevo em meio do que não está ao pé, livre do meu enleio sério, do que não é. Sentir, sinta quem lê. Sentir, sinta quem lê. Sentir, sinta quem lê. Sentir, sinta quem lê. Isto, um dos poemas com que Fernando Pessoa melhor se definiu, quase no final da nossa emissão. É tempo agora para vos falar dos principais acontecimentos que estão na calha para o início deste 2018. E o primeiro deles, naturalmente, passa pela inauguração no Museu Reina Sofia, em Espanha, mais concretamente em Madrid, da exposição Pessoa. Toda a arte é uma forma de literatura. Vai estar patente esta exposição entre 7 de fevereiro e 7 de maio. É uma exposição que toma título de uma citação de Álvaro de Campos, o heterónimo mais vanguardista de Fernando Pessoa, e pretende justamente a exposição ir a essas vanguardas através da genial e imensa produção textual de Pessoa e companhia heterónima. Paulismo, interseccionismo ou sensacionismo serão algumas das correntes literárias pessoanas em análise e tratamento nesta exposição, partindo das obras de Pessoa todo para a juntar às de companheiros como Almada Negreiros, Amadeu de Sousa Cardoso, Eduardo Viana, Sara Afonso ou Júlio, entre outros, todos relacionados com as principais correntes estéticas de Portugal desde o início do século XX e até 1935. A exposição vai também dedicar uma atenção especial a revistas de referência publicadas neste período, como a Águia, Orfeu, K4, O Quadrado Azul, Portugal Futurista ou a Presença, determinantes na influência estética e ideológica na intelectualidade portuguesa da primeira metade do século passado. Depois de já nos ter dado a exposição Fernando Pessoa e Espanha, tão recentemente na Biblioteca Nacional de Espanha, agora o Museu Reina Sofia, outra vez em Madrid, com esta exposição Pessoa. Toda a arte é uma forma de literatura. Por cá, a Casa Fernando Pessoa vai continuar na linha da frente dos impulsos de investigação e difusão da vida e obra de Pessoa a 8 de fevereiro, quinta-feira, entre as 10h30 da manhã e as 5 da tarde, com entrada livre. Há um ponto de situação a fazer dos novos estudos pessoanos, com painéis de discussão para saber mais sobre os projetos daqueles que no último congresso pessoano eram doutorandos, a que se juntam agora novos temas
temas e propostas. A coordenação deste dia, 8 de fevereiro, recordo, será dos investigadores Mariana Grey de Castro, Pedro Sepúlveda e António Cardielo. Também em fevereiro, mas dia 24, agora um sábado, às 6h30 da tarde, é lançado o CD da Ópera de Câmara Tabacaria da Inestética Companhia Teatral, com uma atuação ao vivo de um excerto deste trabalho único no mundo, que teve, aliás, a sua estreia mundial no final do ano passado. E também entrou como um fósforo no nosso top de grandes acontecimentos pessoanos do ano que passou. De todas as restantes novidades, aqui iremos dando conta, tantas vezes em primeira mão, neste Fernando Pessoa para todas as pessoas. Um Fernando Pessoa como nunca se ouviu. Obrigado por terem estado connosco. Voltamos para a semana com um programa inteiramente dedicado à exposição, denúncia e análise dos apócrifos pessoanos. O maior crime que se pode cometer contra Fernando Pessoa, andar por aí na internet a propagar frases e citações que o nosso poeta nunca escreveu. Ficamos pelo fado, a expressão maior da música portuguesa, o fado que tanto ama Fernando Pessoa, na voz de Mísia, e esta sua leitura de Dança de Mágoas. Adeus, até para a semana. Transborda de dor, ai, ai, ai.
outras vozes.